aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a microbiota do solo, sua composição, funções e importâncias para o meio ambiente. Bom, primeiramente de tudo, vamos entender do que se trata a microbiota do solo. O solo é um ambiente muito dinâmico e complexo, e é onde podemos encontrar, além de partes químicas e físicas, uma grande diversidade de micro-organismos que ocupam apenas 1% do volume total do solo. E estes 1% são representados por bactérias, fungos, algas e protozoários. E também fazem parte desse sistema vírus e parasitas que desempenham importantes funções no controle das populações no solo. A microbiota é bastante dependente da matéria orgânica, constituída pelos produtos da decomposição de resíduos de origem animal e vegetal e pelos próprios micro-organismos. Durante essa decomposição, cerca de 20% do carbono presente nos resíduos orgânicos é liberado para a atmosfera na forma de gás carbônico, e o restante passa a compor a matéria orgânica do solo. Por isso, um solo que apresenta um alto teor de matéria orgânica é um ambiente perfeito para o desenvolvimento dos micro-organismos benéficos para o cultivo. Ok, agora que já sabemos o que é a microbiota do solo, vamos falar sobre a sua função e a sua importância para o meio ambiente. Quando temos um solo com alta diversidade microbiana, promovemos uma maior diversidade metabólica, aumentando assim a capacidade de resistência e, como consequência, consequentemente temos um solo fértil e rico em nutrientes e de boa qualidade. Entretanto, quanto menor a diversidade microbiana em nossos solos, menor será a qualidade física-química em sua capacidade de degradação de moléculas tóxicas, tornando-se frágil e suscetível à baixa produção e além do aumento de incidência de pragas e doenças. Práticas de produção e manejo do solo, como por exemplo rotação de culturas, plantio direto e sistemas mais sustentáveis, são estímulos à diversidade e abundância da microbiologia do solo. Os micro-organismos, por sua vez, são responsáveis pelos processos de mineração, pois representam uma quantidade considerável de nutrientes disponíveis para as plantas. Nos ecossistemas onde não há interferência humana, ou seja, quando funciona de forma natural, a microbiota encontra-se em equilíbrio com o solo, mantendo a sua biodiversidade. Já em situações onde há intervenção, nesse ambiente ocorrem mudanças que nem sempre são benéficas. Essa interferência pode ocasionar na alteração ou diminuição da microbiota, prejudicando a fixação temporária de nutrientes, incrementando suas perdas e resultando no empobrecimento do solo. Os diferentes sistemas de manejo adotados nos cultivos agrícolas também têm grande influência sobre os seus estoques, pois podem diminuir, manter ou aumentar em relação à vegetação nativa. Também trouxemos algumas curiosidades sobre a microbiota do solo. Você sabia que existe 10 milhões e 1 bilhão de organismos em cada grama de solo? Dentre os diferentes grupos de macro e micro-organismos, destacam-se a biodiversidade das bactérias e dos fungos. As bactérias possuem um tamanho médio entre 1 a 5 micrômetros, enquanto os fungos são maiores, com tamanho médio que varia entre 10 a 5 micrômetros. Esses seres que vivem no solo desempenham diversas importantes funções, como formação e estruturação de agregados, transformação de elementos químicos, protegendo as plantas contra estresses bióticos e abióticos, e ainda produzem importantes moléculas que são importantes para as plantas se desenvolverem. Por isso é fundamental um sistema biológico ativo no solo, para ele de fato agir em suas diferentes atividades e suprir parte da demanda das plantas ao longo de seu desenvolvimento, auxiliando diretamente os agricultores. Outra curiosidade é em relação à rizosfera. Refere-se a uma região do solo influenciada pelas raízes, com máxima atividade microbiana. O crescimento das plantas é controlado substancialmente pelo solo, na região radicular. Um ambiente que a própria planta cria e onde a atividade microbiana associada exerce diversas atividades benéficas. A rizosfera é importante para processos relacionados com a nutrição da planta, como troca de O2 e CO2, gradientes de unidade do solo, mineração, amonificação, nutrição e simbiose. A rizosfera é, pois, uma fonte de bactérias produtoras de metabólitos secundários, como auxina, antibióticos, ácidos, enzimas extracelulares, etc. Algumas dessas bactérias são potentes agentes controladores de fungos patogênicos que atacam o sistema radicular,
Destacam-se principalmente as bactérias do gênero Pseudomonas. Por fim, vamos falar sobre a microbiota do solo agrícola. A diminuição da biomassa vegetal e a baixa diversidade de plantas geram um efeito deletério na biodiversidade microbiana do solo, levando a uma diminuição na performance das infecções microbianas desempenhadas nesse ambiente. Dessa forma, a chave para manusear esse sistema é criar um ambiente propício para a atividade biológica e a ocorrência de biodiversidade. O primeiro ponto é trabalhar a diversidade de plantas que ocorre nos solos, promovendo a biodiversidade, tanto espacial quanto temporalmente. A adição de resíduos orgânicos de origem vegetal ou animal auxilia nessa estratégia, por aportar material orgânico e micro-organismos ao solo. Com esses conceitos aliados à eficiência do sistema agrícola, poderemos recuperar a biodiversidade do solo, evoluir em valores de produtividade sem abrir mão da sustentabilidade.